nome é Flávio Falcone e Descomplicando a Palavra é meu podcast. Sempre observei que várias pessoas que conheço me diziam que não liam a Bíblia porque não entendiam. Outro fato também interessante, ao que tudo indica, me parece que alguns pastores utilizam palavras muito rebuscadas para falar da simplicidade da palavra de Deus. Então minha ideia aqui é abordar alguns temas das Escrituras Sagradas, porém de uma maneira mais simples e eficiente, como se a gente estivesse tomando um café e conversando em uma roda de amigos. O meu desejo é que você possa desfrutar das reflexões desse podcast, seja algo que produza em você descanso para as suas almas e também lhes tirem da zona de conforto. Mas, para início de conversa, vamos ler aí o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, versículos 38 ao 43. A palavra diz assim: havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui a cena descrita é que Jesus está sendo crucificado e ao lado dele estão sendo crucificados dois criminosos. A morte de cruz era visto como algo extremamente amaldiçoado naquela época. Algo em que somente as pessoas que cometessem os piores crimes eram condenadas a esta sentença. De uma maneira meio que defasada, poderíamos comparar essa sentença de morte de cruz com a sentença da cadeira elétrica. Mas o fato era que esses criminosos já estavam condenados. Mas ali entrava em cena uma outra pessoa. Provavelmente ele já tinha ouvido falar daquela pessoa. Provavelmente eles já tinham ouvido falar de Cristo. Porém, um deles começou a lançar insultos, dizendo mais ou menos assim: Não é tu que diz que é o Cristo? Por que então não se salva e salva a gente também? Repare que na fala dele há meio que uma ironia. Certamente uma dúvida: será que realmente ele é Cristo? Certamente aquele primeiro criminoso só estava pensando naquele momento em sair dali. Não havia nenhum arrependimento pelos atos que tinha cometido. A intenção do seu coração não era amar a Cristo. A intenção do seu coração era somente em sair daquela cruz. Já o outro criminoso tem uma atitude diferente. Ele repreende e diz mais ou menos assim: Ei, tu não está vendo que a gente merece estar aqui pagando pelos nossos erros, mas ele não cometeu mal algum. Então ele fala para Cristo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Repare como ele fala com Cristo. Ele não ironiza. Certamente ele creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Este criminoso, primeiramente, entende que ele merecia a condenação. Ele sabia que devia sofrer aquilo. Mas a intenção dele não estava somente naquele momento, e sim na eternidade. Ele entendeu que não importava se ele seria livre daquela sentença, daquela cruz. Mas o que ele desejava era estar com Jesus, estar no reino do nosso Mestre. Lembra da fala do primeiro criminoso? Ele disse: Salva-se a ti mesmo e a nós. Cristo agora fala para o segundo criminoso: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que aprendo com isso? Que todos nós somos criminosos. Todos somos pessoas más. Gostamos de praticar a maldade. Nós mentimos, adulteramos, matamos, enganamos, desrespeitamos a palavra de Deus. Temos os piores pensamentos e atitudes. Porém, alguns agem como o primeiro criminoso, dizendo: Eu acredito em Cristo,
mas não quero viver com Ele, nem para Ele. Pensamos tanto nessa vida que esquecemos que somos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. Queremos os livramentos das situações difíceis da nossa vida. Queremos nos livrar da nossa situação difícil. Olhamos para Cristo e desejamos apenas que Ele atenda nosso pedido. A intenção em nosso coração não é amar a Cristo, e sim nos livrar da nossa cruz. Muitas vezes o que queremos realmente é nos livrar das consequências dos nossos atos pecaminosos. Contudo, não nos arrependemos, olhamos para Ele, olhamos para Cristo, vemos o seu poder e queremos que Ele utilize seu poder apenas para nos beneficiar. Mas não queremos deixar que Ele nos transforme. Queremos a bênção, mas não o dono da bênção, como diz a história. Outros vivemos como um segundo criminoso. Sabemos que nós não prestamos e que merecemos o castigo devido. Mas quando olhamos para Cristo, aquele que não praticou mal algum, notamos que há uma esperança, a vida e vida em abundância. Ele é o caminho, não importa a dor que estamos sentindo agora. Ele sabe que é passageira. O que importava para aquele segundo criminoso era viver com Cristo. Agora, ele continua sabendo que é pecador. Mas ele começa a enxergar o pecado sob uma ótica diferente. Ele sabe que Jesus pode perdoar os pecados. Ele sabe que Jesus pode trazer salvação. Não somente salvação física, mas salvação para as nossas almas. Aquele segundo criminoso, ele viu algo que o primeiro não tinha visto. Ele olhou para Cristo e viu a esperança. Ele viu ali o justo sofrendo pelo injusto. O que importava para aquele segundo criminoso era viver com Cristo. Cristo sofreu a pior morte. Ele foi crucificado, transpassado, humilhado, sofreu aquilo que não poderíamos suportar. Sofreu a ira de Deus. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Este Jesus, que também estava sendo crucificado ali, morreu, mas ressuscitou. E a mesma graça que derramou sobre a vida daquele segundo criminoso está à sua disposição. É preciso reconhecer que tipo de criminoso você é. Você é feito primeiro que zomba, não acredita, não quer mudança, não quer viver com Cristo, apenas quer usufruir do poder de Cristo? Ou é feito o segundo, que sabe que é criminoso, mas agora encontrou salvação para sua alma aflita, encontrou descanso. Sabe que vai ter que lidar com a consequência dos seus atos, mas em seu coração entende que é amado por Cristo e que Ele perdoou os seus pecados. E se você crê nisso, hoje você estará também no paraíso de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter mais problema, não vai passar por mais situações difíceis. O próprio Cristo estava sendo crucificado. O próprio Cristo foi crucificado. Mas isso quer dizer que agora há salvação. Salvação de que, você me pergunta? Salvação de várias coisas. Mas, contudo, salvação de nós mesmos. Salvação da maldade que habita em nosso coração. Salvação da nossa ganância, da nossa ira. Salvação do pecado que habita em nós. Preste atenção que Cristo não livrou da morte na cruz. O próprio Cristo morreu também na cruz. Mas essa história não é sobre os criminosos, e sim de um Deus, que apesar de sermos criminosos, Ele nos ama. Mas precisamos fazer a nossa parte. Você me pergunta, mas qual é a nossa parte? A nossa parte é crer, nos arrepender e vivermos nele, e Ele habitará em nós. Meu amigo e minha amiga, você que me escuta, entenda. Ele sabe o que você cometeu, Ele sabe das suas dores, Ele sabe
aquilo que você fez no verão passado, como diz a história. Mas é Ele quem garante que, se você crer e se arrepender, Ele começará o processo de mudança na tua vida. Você desfrutará da graça, misericórdia e do amor dele. Como eu disse, não quer dizer que você não terá mais problemas. Mas agora, no meio dos seus problemas, Cristo também vai estar lá. E por fim, tenha em mente que somente Deus pode nos salvar. Não somente de situações terrenas, mas sobretudo a salvação de nossas vidas vazias. Pois, como está escrito em Salmos, capítulo 18, versículo 28, na parte B: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Que Deus te abençoe. Esse foi o Descomplicando a Palavra. Espero que você tenha gostado.